Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil e a gente precisa falar muito desse jogo, né? Martínez, um monstro, Breno Bidon, um craque, Memphis e Yuri, decisivos. Vamos falar disso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Chegamos família, chegamos nação, chegamos nesse momento em que eu falo pra vocês num vídeo sobre um título do Corinthians do tamanho de uma Copa do Brasil. O Corinthians que chega ao final de 2025 com 2 títulos, um paulista e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tão valorizada, da maior premiação do futebol brasileiro, que encerra o calendário do futebol brasileiro com o Corinthians sendo o último campeão do ano. O Corinthians como o único paulista campeão no ano. O Corinthians com 2 títulos conquistados. O Santos brigou para permanecer na Série A. O São Paulo ganhou absolutamente nada e vive uma crise política tão grande, administrativa e financeira, quanto a do próprio Corinthians. Mas dentro de campo, nada, passou zerado. E o Palmeiras, que teve o maior investimento da sua história, passou um ano em branco. Inclusive, parando para o próprio Corinthians 2 vezes, no Paulista e na Copa do Brasil. O Corinthians barrou o Palmeiras 2 vezes. 2 vezes. Que ano, rapaziada. E num ano completamente improvável, né? Vamos lá. Diante de tudo que aconteceu, eu não me canso de falar isso porque só o Corinthians mesmo, só com o tamanho dessa camisa, dessa torcida que carregou o time em vários momentos, para a gente estar agora falando de um título da Copa do Brasil do Corinthians. Talvez o ano mais turbulento da história do clube. Nem o rebaixamento lá em 2007 foi tão complicado no extracampo, com possibilidade de interferência dentro de campo. Porque, cara, como é que você explica? O Corinthians é inexplicável, né? Pro lado positivo, porque quando ninguém acredita, quando as coisas dão errado, quando tudo parece conspirar negativamente, o Corinthians ele é carregado pela torcida, pela força da sua história e consegue fazer coisas que a gente não consegue explicar. É só olhar os últimos anos. O Corinthians vinha batendo na trave, mesmo com os problemas que não são de agora, mas que vêm de um tempo. Esse Corinthians aí, com todos esses problemas, na gestão do Ilho, chegou numa final de Copa do Brasil, gente, no Maracanã. E teve a bola do jogo, tá? Teve um match point para poder fazer o gol do título. E aí o Fagner desperdiçou, o Flamengo fez, o Vital desperdiçou de novo e o Corinthians não ganhou. Mas foi por isso aqui. Mas aí tá, beleza. Você pode imaginar que foi uma obra do acaso. Isso em 22. Em 23 chega em semifinal de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Em 2024, chega em semifinal de Sul-Americana e Copa do Brasil, brigando para não cair. Brigando para não cair em todos esses anos, tá? Ano passado, de uma forma até mais intensa, chegou a frequentar a zona do rebaixamento com dificuldade para sair. E batia semifinal de Copas, cara. O Corinthians sempre chegou. Porque é isso. É isso. As pessoas me perguntavam no começo do ano, em lives, em vídeos aqui, o que dá para esperar do Corinthians? Eu falei, cara, no brasileiro vai sofrer, porque, elenco limitado e tal, dificuldade, não dá para saber, né? Mas em Copas, cara, o que eu vou dizer? O Corinthians sempre chega. Porque às vezes, sei lá, empata fora, resolve em casa. Perde fora, ganha em casa, vai para os pênaltis, torcida e tal, passa. Esse é o Corinthians. O Corinthians, ele é indubitável. Ele é impossível de você desacreditar nele. Não tem como. Porque uma hora ele vai chegar. E esse 2025, ele foi a cereja do bolo. Porque é um ano que começa com uma expectativa até alta, pelo que aconteceu no ano passado, com Memphis, Garro e Yuri mantidos, Carrilho, o time termina muito bem, o Mateuzinho e o Matheus Bidu super bem. Cara, e de repente o time oscila, lesiona. O Bidu nem começa o ano bem, tá? O Mateuzinho, idem. Tanto que Ramon Dias traz o Fabrício Angileri, ele joga bem o Paulista. O Bidu meio que barrado, o Hugo chegou a ser titular
em alguns momentos. Troca de técnico, transfer ban, impeachment, tentativa de golpe, que aí o Augusto Melo vai lá, invade a sala e quer sentar na sala da presidência, conselho fazendo M, conselho deliberativo, aí depois denúncia no Ministério Público, indiciamento de ex-presidentes, cartão corporativo, notas fiscais, um monte de rolo. E os caras dentro de campo sabendo disso. Não tem como. E aí aqui eu preciso fazer jus e dar os méritos para Dorival Júnior. Eu fui um crítico do Dorival em vários momentos da temporada. Porque meu papel é esse também. É fazer a crítica quando necessário. Eu não posso ser o cara do oba-oba o tempo inteiro e também não posso ser o cara da porrada o tempo inteiro. Eu tenho que saber que no Campeonato Brasileiro, mesmo com os problemas, e eu reconhecia todos os problemas o tempo inteiro, mas a campanha foi pífia, foi vexatória, foi ridícula. E o Dorival pagou por isso. Pagou com críticas, que ele tá bravo e ele tem o direito, porque ele ganhou, ele é um vencedor, e ele tem o direito de rebater quem ele quiser. Assim como nós temos o direito de criticar quando achamos necessário. E em vários momentos o Dorival foi mal. Mesmo com um contexto que eu sempre reconheci. Cara, e eu preciso dizer, ao final, claro que o resultado baliza tudo, porque ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu não só o resultado, ele conseguiu levar esses caras ao título, num ano em que tudo isso aconteceu. Eu não vou valorizar só o Dorival, o Fabinho Soldado tem participação nisso, o próprio elenco, mas o Dorival, ele sabia, quando ele pegou o Corinthians, ele sabia do tamanho do desafio, mas é óbvio que os desafios, eles se multiplicaram. Porque a ele, inclusive, foi prometido reforços. E ele não ganhou, porque teve transfer ban. Ele não imaginaria que um presidente fosse impeachmentado, como aconteceu, com uma pressão sobre o executivo do Conselho Deliberativo para derrubar o Fabinho Soldado, com jogadores que ele contava sem poder usar em campo. O Dorival foi usar o trio Garro, Yuri e Memphis depois da 20ª rodada do Brasileiro. Então, nesse aspecto, eu preciso reconhecer. As críticas que eu fiz a ele, eu não retiro. Ele foi mal em algumas escolhas, em algumas decisões. Nos pontos corridos, ele não consegue performar, mas ele conseguiu. Ele blindou esses caras. Ele fez esses caras entenderem que era possível. E ele ganhou a Copa do Brasil, com todos os méritos. Ganhando todos os jogos fora de casa. Ele foi estrategista. Ele derrubou um Palmeiras, um Cruzeiro e um Vasco na final. Ele passou por cima de todo mundo. O Dorival foi brilhante na Copa do Brasil. Não tenho o que falar. E é o 4º título dele. Ou seja, ele sabe ganhar esse negócio. E ele apostou todas as suas fichas na Copa do Brasil. E eu fui um que alertei. Caramba, o Corinthians largou no Brasileiro, 2 meses sem jogar, caiu na tabela, ficou atrás do Santos. Pô, pegou só uma Sul-Americana, podia mais pelo elenco que tem. Ele apostou as fichas dele na Copa do Brasil. E deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Dorival, você ganhou, cara. Você merece. Parabéns. E o Dorival merece mesmo. É um cara que trabalha muito, a gente sabe. Pegou uma bucha que não era fácil administrar esse Corinthians. Muitos teriam largado, tá? Muitos treinadores que, assim, tem uma dificuldade, às vezes, né, de ter um controle do todo. Ele podia muito bem pensar, cara, isso aqui não é pra mim. Não tem jeito. Olha tudo que tá acontecendo, o clube tá ruim, eu vou embora. E ele teria mercado em outros clubes. Ele aceitou. Ele ficou até o final. A renovação dele, permanência, a gente vai debater mais pra frente, tá? Mas ele merece. Merece o que tá acontecendo. O Corinthians, tá todo mundo lembrando, né? Tinha 0, alguma coisa, 0,04% de estar nessa Copa do Brasil. Era improvável. Zona do rebaixamento. Eliminado na fase de grupos do Paulista. Pelo regulamento anterior, você tinha que, pelo estadual, garantir vaga na Copa do Brasil, e a campanha do estadual foi terrível. Então, só se o Corinthians chegasse na Libertadores, estando na zona do rebaixamento, faltando 15 jogos por aí para terminar o campeonato, era impossível, ou quase impossível. E aí vem uma arrancada histórica, poucas vezes vista no campeonato de pontos corridos, liderada por Memphis Depay.
O que o Memphis jogou naquela reta final foi incrível. E aí ele transforma o Yuri no artilheiro do Brasil, ele transforma o Rodrigo Garro no melhor meia do futebol brasileiro, e os três, especialmente os três, com o André Carrilho também protagonista, eles conseguem levar o Corinthians a Libertadores, a pré-Libertadores. E com isso o Corinthians garante um calendário, porque isso também era um problema. O Corinthians poderia ficar no limbo, o Corinthians poderia não disputar nada. Se ele não chega na Libertadores, ele não tem a Copa do Brasil, ele também não tem a Libertadores. Pois ele ganhou a pré-Libertadores caindo, ele ganhou a Sul-Americana, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou o calendário para jogar esse ano. E hoje o Corinthians é campeão dessa Copa do Brasil. Tá? O jogo contra o Vasco, ele foi muito diferente do Maracanã, o jogo diferente do de ida na Neoquímica Arena. O Corinthians teve outra postura. Nos primeiros minutos já deu para perceber. E o Vasco também. O Vasco, ele marcou alto. Ele foi meio que para um tudo ou nada, meio que de franco atirador, jogando fora de casa, buscando, especulando alguma coisa para tentar surpreender o Corinthians em São Paulo e voltar vivo para o jogo do Maracanã. E quase conseguiu. Teve um gol do Ryan que foi impugnado ali, anulado por milímetros por conta de um impedimento. Mas o jogo terminou 0-0. E eu falava para vocês, tá 0-0. Gente, o Vasco jogou a vida, o Diniz que foi o melhor jogo dele, sob comando dele, e o jogo foi 0-0. O Vasco não ganhou o jogo. E o Vasco jogou bem, realmente. E o Corinthians travado por conta dos seus pendurados, numa postura ridícula, por ser um jogo em casa, por ser uma final. Foi uma postura inaceitável mesmo com esse contexto dos pendurados, mas terminou 0-0. E o Corinthians tinha esse histórico de ganhar todos os jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Tinha jogo. O Corinthians estava muito no jogo. Mas dependia, obviamente, desses 90 minutos. O Vasco é um time que estaria apoiado por 70 mil pessoas no Maracanã, que tem um time rápido, de transição, com bons valores, em que, às vezes, numa finalização de um Felipe Coutinho, do próprio Ryan, numa jogada individual do Andrés Gomes, a coisa poderia acontecer, claro. Se fosse para pênaltis, o Léo Jardim também é pegador. Então, o Vasco tinha possibilidades também de ser campeão. Mas e o Corinthians? Porque muita gente só falou do Vasco depois do primeiro jogo. E eu falava para vocês, não é possível que o Corinthians jogue mal de novo como jogou. Não é possível que o Vasco vá fazer um segundo jogo tão perfeito, porque vai depender da postura do Corinthians também. Não é possível que o Corinthians, esse que derrubou o Palmeiras, derrubou o Cruzeiro, que ele não vá conseguir vencer o Vasco no Maracanã. Pois aconteceu. O Corinthians começa melhor. O Corinthians tem a bola. O Corinthians cria mais. E o Vasco meio que espera. O Vasco começou numa rotação abaixo, talvez até para sentir o jogo. Não entendia a postura do Vasco e o Corinthians aproveitou. Era mais dominante nos primeiros minutos. E aí, uma assistência prime do Mateuzinho. Agasalha no peito e levanta. E talvez a defesa do Vasco tenha subestimado o Yuri, porque o Yuri, às vezes, ele acaba se atrapalhando com a bola. O Cuesta meio que larga a jogada. E o Yuri, ele é capaz disso, né? O Yuri Alberto, ele perde gols, ele às vezes se atrapalha com a bola, às vezes não toma as melhores decisões, mas ele tem uma capacidade, muitas vezes, de ser decisivo. E ele foi, nos 2 gols. No primeiro gol, ele domina uma bola de 40 metros, alta, com força, que é difícil de pegar. Ele domina com a ponta do pé, só que ela escapa um pouco. Só que o Yuri está em velocidade. Ele está no facão, ele está espetando. E o Léo Jardim oscila. Porque se o Léo sai para diminuir, ele dificultaria a vida do Yuri. O Yuri poderia ter feito um gol de cavadinha, sei lá, poderia. Mas ele teria que agir rápido também. Se o Léo diminui ali, ou ele trava a bola, trava o Yuri, poderia cometer um pênalti também, não sei. Mas o Léo meio que não sai. E quando ele não sai, o Yuri, mesmo que essa bola tenha escapada, ele chega na frente para poder finalizar. Na frente do zagueiro, inclusive. E aí ele dá um toque sutil com o lado externo do pé, vence o Léo Jardim, a bola bate na trave e entra. Golaço, tá? Golaço. Assistência linda do Mateuzinho e golaço do Yuri. Isso é 18, 19 minutos do primeiro tempo. Um gol cedo até. Mas claro, a partir dali o Vasco entendeu que precisava jogar. E aí o Vasco começou. Sempre muito perigoso, mas o Corinthians marcando muito bem. E aí entra em jogo, entra em campo, entra em cena a figura de José Martínez, que foi escolhido pelo Dorival, e eu até falei aqui no pré-jogo
que eu entendia. Eu não gostava do Martínez, não gosto do Martínez como jogador. Acho que ele oscila demais. Acho que ele é inconsequente demais. Toma cartões bobos, toma decisões ruins. Tem uma dificuldade técnica com a bola, muitas vezes. Mas é um jogador que, às vezes, faz o jogo que ele fez. Ele correu, ele marcou, ele lutou, ele encarnou o espírito de Corinthians. E aí, meu amigo, quando você faz isso numa final, você entra para a história. José Martínez, para mim, foi o cara da decisão. Por tudo que ele correu, marcou e correu atrás do Vasco. O Martínez começou a ganhar todas as disputas, a impedir o Vasco de se criar nas jogadas. Mas aí, futebol é feito de detalhes e erro zero, né? Final, o Ranieri, que não fez um bom jogo, saiu no começo do segundo tempo, mas é um gigante, tá? Não coloquem no Ranieri uma culpa exagerada por esse gol, porque ele teve outros momentos esse gol também. Mas tem o erro de passe dele, que é um erro, uma falha lá no círculo central do gramado. E tem uma temporada também um pouco acidentada por lesões do Ranieri, mas acho jogadoraço, tá? Muitas vezes fora de posição pelo Dorival, mas jogadoraço. Ele erra o passe ali no círculo central, arma um contra-ataque do Vasco e a bola cai no Andrés Gomes, que fica no mano a mano com o André Ramalho. E ali, cara, era fatal. Se o André não mata aquela jogada, essa bola iria para a área. E o Corinthians já estava sofrendo na bola aérea do Vasco, tá? Já estava sofrendo. O Andrés consegue vencer, ele engana o André Ramalho, corta para dentro, o André não consegue cortar. E o cruzamento do Andrés Gomes, que jogou muito bem aqui na Neoquímica Arena, foi um espetáculo, foi com GPS. E o Nuno Moreira entra nas costas do Maicon. Mais uma vez, uma bola aérea não programada ali, porque era um contra-ataque, mas acaba tendo superioridade do Vasco e o Vasco empata aos 40 minutos do primeiro tempo, tudo igual. Então, se estava 0-0, agora estava 1-1. E tudo podia acontecer realmente. O Vasco continuou em cima. O melhor para o Corinthians foi terminar o primeiro tempo, porque ali a pressão era gigantesca do Vasco. E o Corinthians se segurando. Vem o segundo tempo. O Dorival não troca, não mexe. E aí, antes disso, no primeiro tempo, estava 1-0. O Yuri, que fez um golaço, perde um gol inacreditável. E é isso, né? O Yuri é capaz disso. E eu poderia dizer que não fez falta, mas naquele momento estava fazendo, né? Porque ali seria o 2-0, ele perde e na sequência o Vasco empata. E aí estava complicando para o Yuri Alberto. Porque é isso, ele faz um gol, mas ele perde o mais fácil. Ele perdeu. De qualquer forma, numa jogada do Martínez, inclusive, né? Uma puxada que ele dá lançando o Yuri livre. Vem o segundo tempo e aí tem uma jogada que de domínio do Vasco, pelo lado esquerdo, com o Pumita, em que ele tenta o drible, o Martínez, cara. O Martínez dá um bote perfeito. Perfeito. E aí ele consegue sair jogando. Aí acho que até o Robert Renan tenta... ele meio que erra assim, o cabeceio, a bola volta para o Corinthians e aí chega no Breno Bidon. Quando chega no Breno Bidon, o Bidon ele faz o seguinte... O Bidon ele é incrível nisso, cara. Eu falo isso há 2 anos para vocês. O Bidon é o cara que mais mapeia o jogo estando no meio campo. É incrível essa capacidade que ele tem. Ele tá sempre aqui, ó, sempre no pescocinho. Antes dele receber a bola, ele já faz aqui, ó. Quando ele faz aqui, ele vê o Cauã Barros chegando. E aí, quando ele recebe a bola, aí ele dá aquele toquezinho que tira da lama por fora do cara, dá o drible por aqui, drible da vaca, no ar. O cara tenta fazer a falta nele desesperadamente. O cara dá um carrinho que ele chuta o pé do Breno Bidon. Ele desequilibra e continua. Porque no tapa que ele dá, o campo abriu. Quando o campo abriu, ele tinha muitas opções. E aí ele tem o Robert Renan e o Cauã e o Cuesta correndo desesperadamente. E, cara, e ali tu tem 4 jogadores. O Breno Bidon com a bola, o Memphis correndo por aqui, o Mateuzinho abriu e o Yuri tá mais centralizado. Quando forma a linha de defesa do Vasco dos 2 zagueiros, ele poderia tocar no Yuri, ele poderia tocar no Memphis e ele poderia tocar no Mateuzinho. O Memphis faz isso aqui, ó. É lá. A jogada é no Mateuzinho. E ele abre no Mateuzinho. Quando ele abre no Mateuzinho, o Yuri faz o facão entre os 2 zagueiros. Só que com o talento e a qualidade para não ficar impedido. Ele sai atrás.
Só que ele sai atrás e chega na frente do Cuesta e o Cuesta não tem o que fazer. Porque ali o Mateuzinho também poderia cruzar para a área, poderia tentar um chute. Ele toca no ponto futuro e até achei uma bola longa. Eu falei, caraca, ele rifou a bola. E o Léo Jardim meio que sai. Quando o Léo Jardim sai, o Yuri chega. O Yuri poderia chutar em gol, poderia chutar rasteiro. Ele joga a bola a meia altura. E acho que o goleiro não estava esperando. E aí o Memphis está entrando e faz o gol. O gol do título. Que jornada, meus amigos. A partir dali, só deu Vasco. Só deu Vasco. E o Corinthians se propôs a se defender. E se defendeu muito bem. Teve uma falta que não foi falta. Tá? Em cima do Ryan, em que depois, acho que é uma jogadinha combinada, né? A bola sobra para ele e ele dá um petardo de perna esquerda e o Hugo faz uma defesa inacreditável. De novo, o Hugo pega a bola do jogo, né? Sempre, sempre. Isso que é ter goleiro. Porque na hora decisiva, a defesa do Corinthians foi muito bem, ali no final. Inclusive, ele tira o Yuri, o Dorival, e bota o Tchoca. Ele tira o Bidu, que estava cansado, e bota o Angileri, que chegou com todo do gás ali, porque pelo lado direito, o Diniz estava apostando no ataque, nos cruzamentos, e o Angileri estava tentando travar muitos por ali. Só que muitos entravam também. E aí, nessa bola aérea, cara, bate e rebate, vem daqui, os jogadores se jogando na bola. O Mateuzinho salva uma bola espetacular. O Garro se joga na bola em outros momentos. Cara, uma loucura. E tem essa defesa do Hugo Souza, que é a defesa do jogo, porque ali o Vasco estava vivo. Um gol levaria a decisão para os pênaltis. Final de jogo, Corinthians 2, Vasco 1, e o Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Breno Bidon, que final e que jogada, uma das mais lindas e incríveis da temporada no futebol brasileiro. Mateuzinho e Matheus Bidu merecem muito esse título, por tudo que jogaram e pela desconfiança que sempre tiveram desde que eles chegaram no clube. Gustavo Henrique, um monstro. André Ramalho, meio nervoso, um pouco abaixo até do que ele mostrou quando chegou ano passado, mas ainda assim super firme. E foi muito exigido, porque ali no final era muita velocidade, era muito jogador. O Verratti entrou também para tentar a bola aérea, assim, uma loucura, cara. Martínez merece todos os elogios, ele jogou demais. Memphis e o Yuri simplesmente decidiram. O Yuri fez um gol, deu uma assistência. O Memphis fez o gol do título. Então, meus amigos, é isso. A partir de agora, muita coisa a se debater, muitas repercussões para a gente abordar. O que será do Corinthians em 26? Vai para a fase de grupos da Libertadores. Tem uma Supercopa para decidir com o Flamengo no dia 24 de janeiro. Tem muita coisa para a gente falar nos próximos dias. Por enquanto, é comemorar. Comemore, torcedor. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Vai, Corinthians! Inscreva-se no canal, deixe teu comentário aqui, a sua celebração. Acompanhe depois a live lá que eu fiz, que tá muito da hora, hein? Ficou muito legal. E obrigado de coração pelo carinho de todos vocês. Comemorem, ótima semana, um beijo no coração.